A luta entre esses dois animais pode ter acontecido de inúmeras formas, e são muitas as variáveis a considerar. Ao recriar a ação, tentamos usar o máximo de evidências e fatos científicos possível. Estudamos o ambiente pré-histórico, a forma de disposição dos esqueletos e outros fatores para montar um cenário realista do que aconteceu. A combinação desses fatores permite criar uma representação que pode ser muito próxima do que realmente ocorreu. Desde a descoberta inicial, até a escavação e a limpeza, montagem e análise dos ossos, o trabalho pode levar dezenas de milhares de horas. Mas o resultado supera as expectativas. Este lago seco e desolado é resultado de um período de seca. Um Gastonia caminha solitário, com a cabeça baixa pairando sobre o chão. Ele tenta farejar um pouco de água para sobreviver. Sua visão é fraca, e ele conta com um grupo de pterossauros que agem como aviso de predadores. O olfato apurado do Gastonia avisa que existe água ali, embaixo da terra. Usando os membros dianteiros, ele começa a cavar e não demora a encontrar água. Enquanto seus vigias, os pterossauros, estão em alerta constante. O Gastonia encontra um local promissor e começa a cavar. Se ele consegue sentir o cheiro, é porque a água está a menos de 30 centímetros de profundidade. Mas o Utahraptor também está à procura de alimento. O Utahraptor usa o leito do rio para capturar animais mortos ou moribundos. A ele só resta procurar. E não há muita coisa viva, mas esse Utahraptor tem que achar comida. Um animal que já esteja morto é bem-vindo, mas o valor nutricional é muito menor do que o valor nutricional que tem a carne fresca. O Utahraptor é uma máquina, e essa máquina precisa se abastecer com carne fresca. Seu olfato é tão apurado quanto o do Gastonia. O Utahraptor prefere tocaiar a presa. Persegui-la gastaria uma energia preciosa, além do risco de ferimentos. A seca o obrigou a abandonar seu campo de caça. Mas ele ainda tenta surpreender na primeira oportunidade. Quando consegue se aproximar em silêncio, o Utahraptor entra por baixo e ataca a barriga do Gastonia. Mas os pterossauros estão em alerta e avistam o raptor inimigo muito antes de ele se aproximar. Os pterossauros enxergam bem como o Utahraptor, o que os torna um potente sistema de alarme. Apesar de não enxergar direito, o olfato do Gastonia funciona muito bem. Ele é capaz de sentir o cheiro do Utahraptor se aproximando e vira as costas na direção do predador. O Gastonia não tem garras nas patas e seus dentes não têm ponta. Sua única arma é a cauda com ossos em forma de tesouras. O Gastonia sacode a cauda de um lado para o outro. Os espinhos que saltam das laterais são muito parecidos com os dentes de um serrote. Se o Utahraptor chegar perto demais, terá uma surpresa muito desagradável. O Utahraptor agarra a presa com os membros anteriores e usa as garras para feri-la. Mas as garras não são capazes de penetrar a pele encouraçada do Gastonia. Com a escassez de comida, os dois dinossauros devem poupar energia. O Gastonia pode ficar até uma semana sem comer. Já o Utahraptor, mais ágil e com metabolismo mais rápido, mal consegue ficar 3 dias sem se alimentar. A desvantagem em ser grande é que é preciso comer muito para se manter. À medida que o Utahraptor se aproxima, o Gastonia imita seus movimentos. Não importa de qual direção ele venha, o Gastonia sempre muda de posição para garantir que suas laterais estejam protegidas. Geralmente ágil, o Utahraptor tem os movimentos limitados sobre a superfície arenosa do lago seco. Suas patas cheias de garras caminham melhor em solo firme. E ele está acostumado a florestas de chão sólido e protegido pela vegetação.
Já as patas arredondadas do Gastonia oferecem estabilidade para caminhar na areia fofa. O Utahraptor é mais alto que o Gastonia. Mas isso de nada vale quando o baixinho a ser atacado tem as costas cheias de espinhos. Ninguém vai saltar sobre ele. Ser alto não é vantagem em uma luta contra o Gastonia. Na verdade, é uma desvantagem. É preciso agachar abaixo da altura dele para ficar numa posição de armar um ataque. O Utahraptor sabe que algumas partes do corpo do Gastonia são desprotegidas. A parte interna das pernas, a barriga e embaixo da base da cauda. São essas áreas que o inimigo vai se concentrar na batalha que terá de fazer. O Utahraptor é capaz de saltar inacreditáveis 4 metros de altura. Depois de saltar para o outro lado do Gastonia, o Utahraptor gira rapidamente, mostra as garras e faz um corte profundo na lateral do adversário. O Gastonia urra de dor e tenta se defender com a cauda, mas o Raptor já pulou para o lado. O Utahraptor sabe que se ele conseguir causar mais alguns ferimentos, o Gastonia vai sangrar até a morte. O Gastonia não é esperto bastante para prever a estratégia. O cérebro do Gastonia não é desenvolvido, mas ele sabe muito bem fazer um planejamento para conseguir se defender de uma nova forma de ataque. O Utahraptor pula novamente, mas o Gastonia está preparado. Desta vez, ele balança a traseira na direção do inimigo. O Utahraptor gira para atacar e pisa no exato ponto em que a cauda e o encouraçado do Gastonia se juntam. A cauda do Gastonia seria capaz de cortar um bastão de beisebol sem a menor dificuldade. Mas o cérebro limitado do Gastonia se concentra em uma coisa de cada vez. E no momento, é água. A visão do Utahraptor é mais aguçada do que o olho humano. É inteligente como um falcão ou uma águia. E não reage diante da situação de luta. Ele planeja o próximo passo e põe em prática um novo plano de ataque. O Utahraptor utiliza sua agilidade para assustar e confundir a presa. Ele parte para cima e limita o tempo de reação do alvo. O Utahraptor percebe a pele desprotegida na parte interna do membro anterior. Ele se abaixa e morde o Gastonia. Conforme se afasta, leva junto um enorme pedaço de carne da perna dele. Quando perde os dentes, o Utahraptor os recompõe, como fazem os tubarões. Com o membro ferido, o Gastonia sente uma dor alucinante. Ele não consegue se apoiar com firmeza. Ele vai ter que se virar sobre 3 patas. O instinto avisa que é preciso inclinar o corpo para o lado a fim de proteger a área ferida. É chegado o momento que o Utahraptor estava esperando. É a grande chance. Depois de ferir o adversário, se ele desferir mais alguns golpes, é o fim de jogo para o Gastonia. Mesmo um dinossauro grande como o Gastonia morreria de hemorragia em 3 ou 4 horas. O Utahraptor sabe que se também ferir os membros posteriores do Gastonia, ele vence essa luta. Só que tem um pequeno problema. Este é o exato movimento que o Gastonia espera que o inimigo faça. Ele se aproxima da mais poderosa arma anti-raptor que já existiu. A cauda em formato de serrote. Se conseguir pegar o Raptor com a cauda, o Gastonia pode quebrar seus ossos e neutralizá-lo. O osso de 8 centímetros de diâmetro da perna do Utahraptor quebraria como um graveto. O Utahraptor é mais alto e mais ágil do que o Gastonia.
Se o Gastonia quiser vencer a luta, existe apenas um ponto que o Gastonia pode atacar no seu inimigo: os membros posteriores. Se conseguir atraí-lo para a base de sua cauda, o Gastonia vai ter o Utahraptor exatamente onde queria. O Gastonia puxa a perna para debaixo do corpo como forma de proteção. Apesar do peso da couraça, os músculos são fortes e ele se move com uma velocidade surpreendente. É sua única chance. O Utahraptor está na posição em que o Gastonia queria. No instante em que o Raptor der mais um passo para trás, ele poderá usar sua cauda anti-Utahraptor. Embora tenha o cérebro lento, os reflexos do Gastonia são rápidos. Nesse momento, o Gastonia sacode a sua cauda e os ossos em forma de tesouras dilaceram a carne da perna do imponente Utahraptor. O golpe funciona da mesma forma que um par de tesouras com uma lâmina movendo sobre a outra. O Utahraptor tenta recobrar as forças, mas o Gastonia não dá espaço. Ele balança a cauda como se fosse um serrote medieval. Os espinhos afiados rasgam a pele fina do Utahraptor. Ele se afasta e tenta fugir do ataque mortal. O Gastonia vence a batalha. Certo de que o Utahraptor desistiu da batalha, o Gastonia retoma a tarefa na qual estava ocupado: procurar água. O cérebro de um dinossauro parece uma série de interruptores. Se um liga, o outro logo desliga. Ele se preocupa em caçar, sobreviver, reproduzir e comer. No momento em que o Utahraptor deixa de oferecer perigo, o Gastonia esquece dele e volta a procurar água. Mas as evidências encontradas em Moab e Utah oferecem mais uma pista do que deve ter acontecido. De acordo com os pesquisadores, apesar da ferocidade, ambos, Utahraptor e Gastonia, sobreviveram à batalha. Ironicamente, a causa mortes desses gigantes foi o período de seca. O fato de nenhum dos dois ter ferimentos pelo corpo e de que os corpos estavam relativamente intactos sugere que esses dinossauros não morreram na batalha, e sim em razão de condições ambientais como a seca. Os dois dinossauros perderam a vida em uma grande seca. Mas no início do período Cretáceo, essas espécies perderam uma batalha ainda maior: a extinção. É difícil dizer por que o Utahraptor e o Gastonia não passaram do início do período Cretáceo, mas especula-se que, a exemplo das extinções modernas, a razão seja uma mudança ambiental nos padrões de alimentação, clima, coisas dessa natureza. Os herbívoros maiores migraram e se beneficiaram da vegetação que o Gastonia não conseguiu obter. Isso significa que os carnívoros maiores foram atrás deles e, embora fosse um dinossauro muito perigoso, o Utahraptor sucumbiu a um tipo de predador ainda mais terrível. Há 120 milhões de anos, o dinossauro era a espécie dominante no planeta. Mas quando as condições climáticas mudaram, provavelmente devido à queda de um asteroide, sua força e tamanho de nada adiantaram. Grande e inflexível demais para se adaptar, ele deixou apenas os fósseis para contar sua história.